Olá, ouvintes. Está no ar mais um canal INAC, um espaço de debate sobre os assuntos que estão movimentando o Brasil e o mundo. Comigo hoje, três especialistas para nos ajudar a interpretar as notícias da semana. Comigo, Vanessa Viduto, advogada, previdenciarista, mestre pela PUC de São Paulo. Rodrigo Bertocelli, presidente do Centro de Estudos de Integridade e Desenvolvimento, também do INAC, e especialista em integridade e governança. Também comigo, a doutora procuradora do Ministério, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Nathalie Kist. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Mais um programa aqui pelo canal INAC, com transmissão também pela Rádio 365 e pelo YouTube. Vamos começar fazendo uma primeira pergunta aqui para o Rodrigo, né? Rodrigo, nós temos hoje um cenário de quase 90% das chamadas emendas PIX, sem prestação de contas, ou seja, 90% das emendas PIX não tem prestação de contas. Isso acaba resultando numa soma de mais ou menos 3,8 bilhões, uma quantia enorme, que distribuída com pouca transparência e contrariando uma lei aprovada pelo próprio Congresso. E o que vem na contramão, inclusive, do que foi exigido pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, as organizações Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional estão acusando o Congresso Nacional de descumprir os compromissos assumidos com estas cortes. Rodrigo, esta estrutura de repasse direto, sem critério técnico ou fiscalização efetiva, ela não compromete os pilares da boa governança pública? E aí eu te faço essa pergunta, ainda dando um exemplo concreto, né? Se sabe, por exemplo, que um município metropolitano aqui do estado de São Paulo teria recebido bilhões e através dessa chamada também emenda PIX. Não sei se foi Carapicuíba ou alguma coisa assim, mas bem interessante uma questão como essa, né? Eu queria ouvir você sobre isso e também que tipo de reformas dessas regulamentações poderiam reverter esse cenário. Então, eu queria saber de você um pouquinho disso. Bom dia, Francisco. Bom dia, colegas aí de bancada virtual. Bom dia, audiência. Mais uma vez, um prazer aí estar com vocês. Francisco, essa é uma grande anomalia do nosso sistema político. A boa governança exige a transparência, que é um pilar fundamental para o combate à corrupção, à medida que a sociedade tem a possibilidade de acompanhar e fiscalizar o uso dos recursos públicos. Quando há falta de clareza, quando há falta de prestação de contas, abre-se espaço para práticas ilícitas, má gestão, o que prejudica o desenvolvimento econômico e a confiança da população nas instituições. Nessa notícia, Francisco, chama atenção o fato de sociedades, entidades da sociedade civil, estarem provocando essa discussão. As organizações não governamentais, a imprensa e nós, cidadãos, temos um papel importante na democracia e na fiscalização de todos. É necessário, portanto, que nós continuemos fiscalizando e que se regulamente essas chamadas emendas PIX, para que não fuja, não fique fora da luz do sol esse tipo de repasse de recurso público.
Eu vou aproveitar, Rodrigo, ainda antes de circular essa mesma questão para todos os nossos convidados, nós tivemos, inclusive, um ministro de Estado que foi demitido por conta das chamadas emendas PIX, né? Então, o que ocorreu, me parece que ontem ou antes de ontem, então nós temos assim uma questão muito grave, muito séria, né? E foi o primeiro ministro de Estado do governo atual demitido por uma questão, uma suspeita aí de corrupção, né? Teria sido, inclusive, ele denunciado, né? Eu não sei se você tem mais informações sobre isso, mas eu acho que é importante casar as duas questões. Não, sem dúvida alguma, isso aconteceu na pasta do Ministério das Comunicações, e isso demonstra que a falta de transparência, isso leva a situações pouco republicanas, e o risco de corrupção é grande, e levou, enfim, a primeira queda aí de um ministro, do governo Lula nesse último mandato. Perfeitamente. Nathalie, o que nós temos sobre isso aí? O que nós podemos falar sobre essa questão envolvendo as emendas PIX, esse valor extraordinário, essa falta de transparência e, ao mesmo tempo, o que nós diríamos assim, atos recorrentes envolvendo problemas de corrupção, e sendo que nós não temos nenhuma situação preventiva relacionada a isso. Quando do executivo, qualquer transferência de recursos para qualquer projeto, seja através de convênios, seja através dos chamados convênios, todos eles demandam pelo menos uma verificação através das chamadas procuradorias públicas, né? Nesses casos envolvendo o legislativo, na chamada emenda PIX, você não tem nenhum tipo de verificação, ninguém vê nada, ninguém olha nada, né? Não existe supervisão de nada, né? Nem tampouco do próprio executivo. O executivo apenas libera o dinheiro, analisa o projeto, mas dentro desse projeto não existe uma responsabilidade direta dos órgãos de fiscalização, apenas posteriormente, através dos tribunais de contas. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso, das preocupações, e o Ministério Público tem um papel muito efetivo a respeito disso. Primeiro, bom dia, Francisco, bom dia, meus colegas aqui, Rodrigo e Vanessa, bom dia, ouvintes. Eu acho que esse seu ponto é muito bem colocado, né? Porque quando nós falamos de emendas PIX, a gente está falando de dinheiro público. Então, é dinheiro público que está sendo encaminhado, né? A forma como está sendo feita através dessa chamada emenda PIX é um problema, porque a gente fica sem transparência em relação ao destino desses valores. E se nós não sabemos com certeza para onde esses valores estão indo, fica muito difícil fiscalizar a aplicação efetiva desses valores naquela rubrica que foi para a qual ela foi indicada, encaminhada. A gente tem questões, por exemplo, relacionadas a parlamentares que mandam para outros estados, né? Então, a gente tem uma questão aí também do Pacto Federativo de parlamentares que encaminham para estados que não os elegeram. Enfim, são vários desdobramentos desse tipo de prática que precisa ser melhor elucidado e melhor regulamentado. Então, eu acho que é muito bem-vinda a manifestação, né, ou a iniciativa do ministro Flávio Dino de tentar fazer uma regulamentação desse tipo de emenda para que a gente possa, então, saber o caminho que esse dinheiro está fazendo, né? Desde a hora em que ele sai dos cofres públicos até a hora em que ele efetivamente é ou não aplicado naquela rubrica para a qual ela foi encaminhada. Então, a gente precisa saber por onde esse dinheiro passou, quem acessou, qual foi o parlamentar que fez essa destinação e, ao final, se efetivamente ele cumpriu o seu destino, que é uma melhoria pública, né? Então, acho que é o ponto principal, da gente lembrar que a gente está falando de dinheiro público, não é dinheiro do parlamentar. Perfeitamente, Nathalie. Vanessa, eu vou aproveitar e pedir um comentário teu a respeito disso, principalmente sobre o enfoque da transparência,
possivelmente a necessidade das chamadas audiências públicas, ou, eventualmente, sob participação ou responsabilidade de advogados do próprio gabinete, né, com responsabilidade profissional pela revisão desses requisitos mínimos, né? Eu queria te ouvir sobre isso e depois que você já emendasse e falasse sobre um outro tema, tá? Que é a respeito do seguinte: o Brasil agora com nós temos duas decisões relevantes a respeito do chamado adicional periculosidade para vigilantes e outro pensão por morte concedido a netos, né? Mesmo sem guarda judicial. Eu queria que você, após o seu comentário sobre essa questão das emendas PIX, você já emendasse e respondesse para a gente como essas decisões que eu trouxe aqui para os nossos ouvintes internautas, como essas decisões estão impactando, né? E quais os efeitos previdenciários dela. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço o convite, doutor Minel, os colegas aqui de bancada virtual. É um grande prazer participar do programa, poder discutir temas importantes com os colegas e aprender um pouquinho também. Bom, essas emendas PIX, elas, assim, eu acho que não só a mim, mas toda a população, causa perplexidade, né? Que eles tenham conseguido institucionalizar eu vejo até com isso me parece um mensalão institucionalizado, porque isso nada mais é do que uma distribuição de dinheiro para conseguir ter governabilidade e aprovar os projetos de lei de interesse do governo, e agora com previsão legal. E corretamente a constitucionalidade das emendas PIX e a forma com que elas estão sendo conduzidas está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, numa ação de descumprimento de preceito legal fundamental, sob a relatoria do ministro Flávio Dino. E, corretamente, com base no necessário princípio da transparência, da prestação de contas do dinheiro público, o ministro Flávio Dino já determinou que estados e municípios prestem contas de mais de 6 mil planos de aplicação dessas emendas PIX do ano de 2000 e, se não me engano, 21 a 23, que não foram prestadas as contas. Então, e estabelecer um prazo de 90 dias para que esses estados e municípios prestem essas contas, sob pena de responsabilização e sob pena também de bloqueio dos repasses. Olha, o que a gente percebe quando a gente lê essa notícia, né? Essa distribuição de dinheiro sem rastreabilidade, sem transparência, já vem acontecendo um bom tempo. E é claro que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, e está exercendo seu papel quando chamado a isso de maneira importante, né, aqui sob a relatoria do ministro Flávio Dino, não é o órgão competente para fiscalizar o tempo inteiro a aplicação do dinheiro. A gente tem Tribunal de Contas para isso. E eu acredito que a legislação também precisa prever mecanismos de controle e de punição desses estados e municípios que não agem com a devida transparência, que não demonstram que esse dinheiro está sendo aplicado em prol da sua população, em projetos, enfim, sérios, né? Então, assim, eu fico muito perplexa. Essa questão das emendas PIX, a gente já teve a oportunidade de debater aqui em diversos programas, em outros programas com a presença aqui do nosso querido doutor Liviano, que já disse isso, e eu concordo plenamente com ele. As emendas PIX nada mais são do que a institucionalização do mensalão, e é muito triste ver um país pobre como o nosso, com tantas questões, né, com tanta a necessidade de investimento em áreas importantíssimas como educação, segurança, enfim, ver o dinheiro ser distribuído, mal usado, sem transparência, sem rastreabilidade. Então, eu espero que o relator, aí, o ministro Flávio Dino, consiga, de fato, porque é uma missão bastante difícil, né, para o Supremo Tribunal Federal exercer essa fiscalização através de uma ação, consiga aí impor medidas coercitivas para aqueles que não cumpram, né, que não consigam prestar as devidas contas e sejam penalizados, não só com o bloqueio do dinheiro, mas também a responsabilidade dos agentes públicos que não estão prestando essas devidas contas. Em relação aos temas previdenciários, que é a minha área aqui de atuação,
que eu me sinto, inclusive, assim, mais confortável para falar um pouquinho melhor com vocês. A gente tem aí duas decisões importantes, né? A primeira delas trazida pelo Dr. Miné, que é a respeito da afetação do tema dos vigilantes no Supremo Tribunal Federal, e recentemente um outro tema afetado pelo ministro André Mendonça, que foi unificado ao tema dos vigilantes. Aí eu vou tentar explicar para vocês resumidamente o que está se discutindo, né, no Supremo Tribunal Federal, numa ação que vai ter repercussão geral para todos. A legislação previdenciária, ela prevê a possibilidade de uma aposentadoria especial para aqueles trabalhadores que trabalham submetidos a agentes nocivos à sua saúde. E essa aposentadoria especial nada mais é do que uma aposentadoria com tempo reduzido, com uma idade reduzida, com tempo reduzido, porque pressupõe-se que aqueles trabalhadores que estão trabalhando com agentes nocivos à sua saúde, esses agentes nocivos podem ser insalubres, penosos, perigosos, qualquer tipo de agente nocivo à saúde, não possam ficar ao mesmo tempo de exposição que um trabalhador comum que tem aí um ambiente de trabalho saudável para se expor. Então, a legislação, o legislador preocupado com a condição de saúde desse trabalhador reduz o tempo de aposentadoria e a idade, permitindo então que ele se retire do mercado nessa atividade antes que um trabalhador comum. E essa questão da aposentadoria especial, ela é debatida há anos, ela é objeto de intensas e frequentes modificações, não só na jurisprudência, como na legislação, e foi objeto da reforma, né, de 2019, da ampla reforma que ocorreu em 2019. E o que aconteceu? A reforma de 2019, ela proibiu a conversão do tempo especial em comum com acréscimo, né? Então, até 2019, você podia, aquele trabalhador que tinha atividade especial e também tinha atividade comum, ele podia acrescentar um tempo na atividade especial, converter em comum para somar e se aposentar com um tempo menor. Essa conversão foi proibida, e a nossa Constituição Federal, alterada pela reforma, também deixou de prever expressamente os trabalhadores submetidos à periculosidade, a essa proteção da aposentadoria especial. Então, os vigilantes, armados ou não armados, estão submetidos a uma atividade perigosa no seu dia a dia. Assim como os eletricitários, que também, e vou dar um exemplo para vocês, aqueles que trabalham com alta tensão, especialmente acima de 250 volts, aqueles que trabalham com material explosivo, que transportam carga perigosa. Todos esses profissionais têm atividades perigosas e se expõem a sua vida, a sua saúde no dia a dia de trabalho. E, em função da reforma não ter trazido expressamente a periculosidade, passou-se a questionar primeiro no STJ e agora no Supremo Tribunal Federal se esses trabalhadores têm ou não direito à aposentadoria especial. Só que essa discussão já está rolando há muito tempo, e assim, o grande problema que a gente enxerga quando o Supremo Tribunal Federal afeta um tema desses, todos os processos que discutem essa matéria são imediatamente suspensos. E essa discussão, que abrange não só o vigilante, mas abrange também todos os trabalhadores submetidos a atividades perigosas, e aí, como eu coloquei para vocês, aqueles que trabalham com alta tensão, material explosivo, um exemplo bastante clássico, quem trabalha em postos de gasolina, por exemplo, quem trabalha em contato direto a combustível, enfim. Essas pessoas estão aguardando já há anos uma decisão do judiciário com processos suspensos, ou seja, são pessoas que precisaram aguardar um processo na via administrativa, tiveram seu direito negado, precisaram ir para o Poder Judiciário, que a gente sabe que também não é rápido, né? Também não é ágil, também não tem a agilidade que deveria ter nesse tipo de processo que cuida de questão previdenciária, alimentar. E esses processos estão suspensos, aguardando, então, o julgamento no tema 1031 e agora o tema 1209 pelo Supremo Tribunal Federal. Parece óbvio, né, que um trabalhador que expõe a sua vida e a sua saúde, e aí quando a gente fala de vigilante, que está dentro dessa categoria, a gente está falando de alguém que hoje é tão importante, que protege as pessoas e protege o nosso patrimônio, a importância dos vigilantes, dos seguranças, armados ou não armados, terem também essa proteção social do legislador e terem direito a uma aposentadoria com prazo reduzido. Então, parece óbvio, mas não é.
Essa questão está afetada, a gente aguarda o Supremo Tribunal Federal colocar em pauta para julgamento, está sob a relatoria do ministro Marques Nunes, e é isso, assim, eu gostaria de destacar a importância de que esse tema venha a ser julgado com a celeridade que essas questões previdenciárias merecem, porque todos os trabalhadores já sacrificados no seu dia a dia, expostos a atividades perigosas, no caso, aguardam um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nesse tema que, uma vez julgado, vai refletir, vai trazer uma vinculação ao julgamento dos demais processos que estão já paralisados há mais de 4, 5 anos aguardando uma decisão. E aí acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os outros temas também, e depois a gente volta a falar sobre a questão também da pensão por morte. Eu ia brincar com você, Vanessa, porque é o seguinte: saiu recentemente uma informação sobre inteligência artificial que os cientistas já podem afirmar que já nasceu a criança que vai viver 800 anos, tá? Será que nós teremos previdência até lá? Uma É, boa pergunta. Mas vou deixar para você responder é, depois, quando você falar sobre é, essa questão envolvendo netos é. e Só pensão rapidamente, para a netos. Previdência ela está em constante reforma, desde sempre. Se Exatamente. a gente pegar o histórico das reformas previdenciárias, elas são inúmeras e elas continuam sendo feitas e elas precisam ser feitas à luz aí da expectativa de vida, da tecnologia, da ciência, sem dúvida alguma. Bom, Nathalie, olha que situação. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos arquivou investigações contra o prefeito de Nova York, após pedido formal do governo Trump. A suspeita era de corrupção em contratos com fornecedores. Nathalie, como o sistema jurídico americano lida com essas interferências políticas? E também existiriam salvaguardas que poderiam impedir que o executivo venha interferir no judiciário dessa maneira? E aqui no Brasil, você também vê algum tipo de risco em cima de movimentos semelhantes, né, que, de certa forma, tem um efeito bastante negativo na credibilidade do judiciário e na independência dele. Como é que você vê essas notícias, que não são notícias apenas americanas, né? Nós tivemos algumas condenações de políticos na França e aqui no próprio Brasil, onde o principal argumento, a inconformidade, ela está sempre em cima da questão de natureza ideológica. Não, estou sendo injustiçado porque o judiciário é de esquerda. Estou sendo injustiçado porque o judiciário é de direita. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Eu acho que o que a gente estava falando aqui é desses movimentos populistas, né, que tentam solapar a independência dos poderes, né, a tripartição dos poderes. Ultimamente a gente tem visto esse movimento muito no campo da extrema-direita e da direita, né? Então esses governantes lançam mão de algumas ideias mirabolantes, muitas delas inconstitucionais de origem, né? E quando o tribunal, então, se manifesta pela inconstitucionalidade, enfim, ou afasta a aplicação daquela norma, eles se voltam e voltam os seguidores deles, né, contra esse poder judiciário, dizendo que o judiciário não está deixando com que o executivo governe. Então, acho que a questão básica é essa, né, essa tentativa de se descredibilizar o poder judiciário, né, tentar impor a sua ideia, né, no caso do executivo, sobre os outros poderes, sobre o legislativo e sobre o judiciário, acabando com esse pacto, né, esse pacto do Estado Democrático de Direito da tripartição de poderes. Então, eu acho que a gente vê isso muito nos Estados Unidos, a gente viu também quando o Trump fez aquele movimento de criticar o juiz que queria a remoção daqueles imigrantes, acho que da Venezuela, para prisão em El Salvador, né, se não me engano. Então, a gente vê esse movimento dele criticar o juiz e dizer que o juiz estava impedindo a administração, né, o executivo de agir
A gente vê isso também na extrema-direita na França, e a gente vê isso um pouco também aqui no Brasil, quando se insurgem-se contra o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário está lá justamente para fazer esse papel de controle legislativo, né? Controle constitucional da legislação e controle dos atos da administração, né? Não é porque o governante foi eleito que ele pode fazer, tomar atitudes contra a Constituição ou contra as leis em vigência. Então, eu acho que é um movimento populista, né? Ultimamente a gente tem visto do lado da direita, mas a gente já viu isso também no campo da esquerda, que tenta solapar mesmo essa divisão dos poderes. Nathalie, eu fiz a mesma pergunta que eu faria a você com o pessoal, com um desembargador na semana passada, sobre a seguinte questão. Eu perguntei a ele se o juiz tem ideologia, se o juiz pode ser de esquerda, de direita, e se isso influi na decisão. Eu pergunto, promotor pode ser de direita, de esquerda, e qual a necessidade de ter independência quando na defesa da sociedade, né? Qual o tamanho dessa isenção? Qual o tamanho dessa preocupação, independente do seu posicionamento político, quando você analisa uma questão concreta? Eu costumo dizer que a ideologia do promotor de justiça, a ideologia do juiz é a Constituição Federal. Nós temos que seguir aquelas bases que a própria Constituição Federal nos deu. Nós temos uma Constituição que estabelece minuciosamente, né, diversas regras, diversos princípios, desde o princípio da igualdade até outros princípios, esmiuçando as diversas áreas em que ela se, né, entra para apreciar a matéria. E esse é o nosso limite, né? Esse é o limite do promotor de justiça, esse é o limite do direito, a Constituição. Eu não posso ir contra a Constituição, por exemplo, numa questão relativa à igualdade de gênero, que é a área que eu mais atuo, porque a própria Constituição estabeleceu que há uma igualdade. Pela primeira vez, a Constituição de 88 traz essa igualdade entre os dois gêneros. Então, esse é o limite do operador do direito, né? É o cumprimento das normas constitucionais. Além disso, realmente ele não pode se manifestar com base numa predileção política pessoal dele, mas sim com base naquela norma que está estabelecida, a norma maior, no caso, a Constituição Federal. Muito bom, Nathalie. Vanessa, ainda sobre esse tema, nós temos algumas situações envolvendo assim influência. Nós temos influência de executivo na tentativa de remoção de magistrados e por isso a importância da chamada independência, da chamada irremovibilidade ou vitaliciedade. O mesmo ocorre em relação aos procuradores de justiça. Como é que você vê isso, Vanessa? O seu microfone está. Perdão. Ok, Opa, perdão. Estava ouvindo a imagine. doutora Nathalie explanar a respeito, né, do tema, e eu estava aqui pensando também num assunto que eu acho que está bem correlacionado com essa pergunta, né, a respeito da ideologia ou não dos magistrados, do Ministério Público, se isso pode ser de alguma maneira sopesado no momento da atuação. E aí eu me lembrei da forma com a qual os ministros do Supremo Tribunal Federal são hoje escolhidos, que é uma discussão que volta e meia é colocada aí em pauta, né? Pelo menos em debate. E eu acho que, eu penso que uma forma até de se acabar com esse questionamento, com essa forma das pessoas ah, ah, questionarem quando as decisões são proferidas contra aquilo que elas entendem que é o correto, ou contra o seu grupo político, né? Eu acho que uma forma de você acabar com essas injúrias, ministro do Supremo Tribunal Federal é de esquerda, é de direita, foi nomeado por um e por outro, é repensar essa forma de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? É óbvio que a gente vê ministros seríssimos e atuando de acordo com a Constituição e de maneira bastante imparcial, independentemente da nomeação, né, do governo que o nomeou ali.
para o Supremo Tribunal Federal, mas isso não é uma regra, a gente ainda sente uma certa, digamos assim, uma preocupação, uma certa proteção, né, em relação a quem o nomeou, e até o tipo de pensamento. Então, eu penso que tem muito a ver com essa discussão, a gente vir a repensar e a forma com que os ministros supremos são nomeados, até para que essa legitimidade, né, dessa discussão, se é um ministro de esquerda, um ministro de direita, um ministro do governo X, do governo Y, isso não possa mais ser utilizado aí nessas campanhas políticas e o que a gente vê por aí afora. E é claro que quando a gente percebe qualquer tipo de decisão que vem com cunho político, isso é difícil, porque tem muito subjetivismo, né? Quando você pode entender que aquela decisão que é contra o que o teu grupo político que você acredita pensa, ela tem também cunho político oposto, e muitas vezes não necessariamente. Mas é claro que quando isso é feito, e nessa notícia aqui do Donald Trump, que já vem agindo dessa maneira, né? Essa não é a primeira notícia que a gente vê a respeito do Donald Trump tentando interferir no Poder Judiciário. É claro que isso é uma lesão óbvia à democracia, à separação dos poderes, isso não é desejável em nenhum lugar do mundo. Mas eu trago bastante aqui para os dias atuais e para essa situação toda que a gente vê no nosso país, essa polarização, as pessoas incitando a população contra o nosso Poder Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, enfim. E claro que quando um governante, alguém que teve expressão, né, um ex-chefe do executivo, alguém que de expressão, vai e incita a população contra o Supremo Tribunal Federal ou contra o Poder Judiciário, isso é muito ruim. E muito inaceitável, então, o chefe do Poder Executivo fazer qualquer tipo de solicitação para o Poder Judiciário. Acho que isso é triste, é uma mácula à democracia terrível, ainda mais vindo de um país, né, que se diz um país tão democrático como os Estados Unidos. Isso é um cenário muito preocupante. Francisco, se me Verdade. permite só uma Sim, colocação, lógico. é interessante, né? A doutora Vanessa colocou essa questão da forma de escolha, né? Eu acho que, claro, a gente sempre pode discutir a forma de escolha, eu acho que existem outros modelos, né? Mas é interessante a gente pensar que a nossa forma de escolha é uma forma de escolha em que o presidente da República indica e o Senado aprova, né? Então, há uma participação política ali do Senado da política institucionalizada, né, para escolha ou para aceitação desse ministro. Já nos Estados Unidos, a gente pode pensar que é uma forma muito mais, entre muitas aspas, democrática, né, de escolha, porque eles são eleitos, os juízes, mas a gente vê essa interferência muito mais firmemente colocada, né, nessa notícia, por exemplo, em relação ao Donald Trump. E interessante que é um juiz democrata, num estado democrata, né, mas com um presidente republicano, mas com uma forte pauta em relação à imigração, que acho que foi o ponto ali de contato entre os dois, né, que permitiu com que, então, houvesse esse acordo ali de barrar a investigação. Então, eu acho interessante a gente colocar, porque por mais que a gente critique, né, às vezes, algumas formas de escolha, por exemplo, no caso do Ministério Público, através de concurso público e não por eleição, como também é nos Estados Unidos, a gente também não vê uma solução perfeita, né? Nessas outras sociedades em que há uma outra forma de escolha do cargo, a gente também vê ali uma questão política. Eu acho que o caminho passa pelo fortalecimento das instituições, né? Então, todas as instituições fortalecidas, porque uma vai controlar ali o poder da outra, né? Então, o poder executivo vai ser controlado pelo judiciário e pelo legislativo, que por sua vez vai ser controlado pelo judiciário e pelo executivo, e o poder judiciário também vai ter esse controle do executivo e do legislativo. Então, esse equilíbrio de poderes é que eu acho que permitem com que a gente esteja em um estado, né, possa dizer que a gente está em um estado democrático de direito, em que todas as instituições estão funcionando corretamente, com equilíbrio pleno, né? Então, acho que é só esse o ponto que eu queria acrescentar. Não, eu acho perfeita as suas ponderações, ponderação da Vanessa também a respeito disso, que diz respeito à questão da independência, diz respeito sobre essas diferenças entre democracias, democracia americana, onde você tem também indicações dos governadores,
tanto para membros do Ministério Público como também para magistrados. Então, você tem toda uma situação diversa. Mas, Rodrigo, dentro dessa ideia, como é que você vê esses movimentos para a democracia brasileira? Ou seja, qual é assim, a relevância em relação a isso para a democracia brasileira? Ela está consolidada para resistir a essas pressões? Chegam a ser pressões internacionais. Como é que você vê isso? O Brasil tem as suas instituições. Os últimos tempos têm mostrado que essas instituições são resilientes, mas também a nossa história tem demonstrado que há grande espaço para que essas instituições se fortaleçam, para que o poder controle o poder. Então, eu vejo que o Brasil, ainda que sejamos um país novo, nós podemos aí nos considerar um país estável, se comparado não como os Estados Unidos ou países da Europa, mas comparado com os BRICS, é um país que, ou com os países da América Latina, é um país que tem instituições previsíveis. Claro que isso comparado com países latino-americanos ou com países em desenvolvimento. Frase atribuída aí ao Maílson da Nóbrega, salvo engano, que no Brasil até o passado é incerto. E claro que isso tem um nosso desafio de aperfeiçoar essas instituições para que nós possamos oferecer segurança, previsibilidade jurídica para atrair investimentos. Mas, não obstante alguns abusos, e claro que há abusos, eu vejo que nos últimos anos, por todas as afrontas à democracia, o nosso país aí tem conseguido, pelo menos, sobreviver. Rodrigo, ainda dentro dessas questões, você que tem muita experiência em compliance, nós tivemos assim, nós temos mais uma questão bastante controversa. Daniel Vorcaro, que é uma figura empresarial que transita entre influências petistas e bolsonaristas, né, viu-se envolvido numa controvérsia com a negociação do Banco Master para o Banco Brasília, BRB. O Ministério Público do Distrito Federal instaurou uma investigação civil para apurar os detalhes dessa aquisição e principalmente em relação à solidez financeira do Banco Master e à sua política agressiva de captação, né? Aí eu pergunto para você, como é que a atuação desses empresários com trânsitos de diferentes espectros políticos, né, influencia na percepção pública sobre a integridade das instituições financeiras? E, ao mesmo tempo, de que maneira a transparência, a governança corporativa podem ser afetadas em operações como essa, né? E que medidas nós poderíamos adotar para assegurar a conformidade e a confiança do sistema financeiro, já que, se eventualmente for necessário um socorro, né, financeiro, isso vai sair do Tesouro, não vai sair apenas dos fundos bancários, mas vai sair do Tesouro Nacional. Então, essa é uma grande questão que intriga os nossos ouvintes e os nossos internautas. Francisco, vai sair em última instância aí do nosso bolso, né? Esse é o grande risco. Pois bem, essa imprevisibilidade, esse risco tem um preço, né? Quanto mais imprevisível, quanto menor for a capacidade da instituição financeira, do banco, em prevenir, detectar e remediar atos de não conformidade, menor será o seu valor de mercado.
À medida que essa instituição não demonstra essa governança, não demonstra que tem um sistema de integridade com essa função, isso transparece para toda a sociedade uma falta de lisura, uma falta de integridade. Por essa razão, é necessário, até por um risco reputacional, que as instituições invistam em programas de integridade efetivos, não aquele para inglês ver, que são peças de ficção jurídica, mas que tenham instrumentos, evidências capazes de prevenir e detectar esses atos de não conformidade, que haja o compromisso da alta direção, que tenha um orçamento adequado para essa gestão de riscos, que haja auditorias, investigações internas, um canal de ética, uma instância responsável para avaliação desses riscos. E essa medida, ela deve ser investida pela própria organização para que não tenha o risco de um órgão de controle, a CGU, o próprio Ministério Público, depois fazer o trabalho que a empresa deveria ter feito. Então, é necessário um investimento em integridade para evitarmos esses riscos, e um bom programa de integridade vai mapear esses conflitos de interesse, essas faces com agentes públicos que podem levar a esses conflitos e atos de corrupção também. Nathalie, ainda dentro dessa ideia, dessa responsabilidade por parte de empresários, quando da aquisição de ativos financeiros e tudo mais, eu até faço uma crítica muito severa, porque nós vivemos num regime liberal, num regime capitalista, né? E dentro desse regime capitalista, o risco é de quem empreende, né? Mas parece que esse risco é para quem empreende, depende, né? Ou seja, depende do setor, depende da influência, depende das influências de natureza política. E se eu transito politicamente para um lado e para o outro, possivelmente eu posso ter socorro, um socorro de um lado, um socorro da esquerda, um socorro da direita. Então, pouco importa a ideologia, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Que tipo de capitalismo nós vivemos? É interessante, né? Porque enquanto aqui as pessoas ficam se digladiando, né, brigando, Bolsonaro, Lula, direita, esquerda, as esferas de poder transitam muito bem, qualquer que seja o governante de plantão, né? Eles estão sempre se adaptando ali ao habitat, né, do momento e conseguem ali a sua retirada ali uma a garantia para que o seu negócio continue prosperando, né? E só fazendo ali a distribuição dos prejuízos, né? Aí sim, na hora da distribuição dos prejuízos, isso cai na conta do governo. Então, assim, é muito importante, até porque a gente está falando de empresas de capital aberto, né? Então, esse compliance é muito importante que a empresa mesmo tenha essa preocupação, porque ao final das contas, vários acionistas ali que não podem acompanhar o dia a dia da empresa, não tem como ficar fiscalizando ali, né, os balanços, enfim, toda essa parte administrativa e fiscal da empresa, as pessoas precisam ter uma garantia de que aquilo está sendo feito da forma mais adequada possível. Mas eu acho que é isso, quer dizer, enquanto aqui a gente fica muito preso ao direita e esquerda, o poder, né, econômico do país se adapta muito rapidamente a qualquer uma das duas, entre muitas aspas, ideologias. Verdade. Vanessa, dizem que a ganância, né, é um pressuposto, assim, é uma isca, né, para os chamados atos de criminalidade, estelionato, entre outras coisas mais, diz que é uma isca, né? E se eu disser que, de repente, os consumidores adquiriram CDBs ou títulos com uma remuneração superior a 150% do valor da Selic, será que não estariam eles
abertos a um risco bastante importante, né? E que responsabilidade teria o poder público e o Estado de cobrir estes chamados prejuízos, né? Ou seja, quem mais quer ganhar, mais corre risco. Mas se de repente o risco for muito grande, será que eu tenho direito a pedir seguro, a pedir que alguém me ajude? Olha, Miné, é uma pergunta difícil de ser respondida, mas se o produto está lançado no mercado e à disposição e sendo comercializado pelas corretoras todas, né, que comercializaram CDBs do Banco Master, e você ainda tem um fundo garantidor, né, o FGC, que até 250 mil reais, salvo engano, em tese, deve estar preparado para cobrir até esse determinado valor de 250 mil. Eu não sei se a gente pode jogar essa conta também no colo do consumidor, porque o consumidor não tem conhecimento técnico, né? As corretoras estão aí comercializando, eu acho que tem que ter uma fiscalização, e tem que existir uma fiscalização maior e efetiva. Né? Há quanto tempo o Banco Master estava disponibilizando esses CDBs acima aí de qualquer outra instituição? Há um bom tempo. Eu não sei se o consumidor, claro que o consumidor, quanto maior a rentabilidade, ele é porque está oferecendo uma rentabilidade acima de qualquer outra instituição, é porque o risco é maior, essa é uma regra básica. Mas até quanto? Né? Eu não acredito que o consumidor possa ser responsabilizado, não, ficar com essa conta no colo em função da ganância, porque isso era um produto que estava sendo ali legalmente oferecido, né? E, inclusive, posso até eu entrar nessa conta desses consumidores, porque por um acaso, por um acaso caí nesse conto também dos CDBs. Espero que não, tenham menos aí, que o fundo garantidor vai garantir, mas o que eu estou ouvindo é que o FGC sequer tem recursos para cobrir todos os CDBs que foram emitidos, que é bastante preocupante. Então, eu acredito que tem que haver uma fiscalização séria, seríssima, né, por parte de órgãos responsáveis por isso e do próprio governo, que no final das contas pode ser chamado a pagar essa conta. Verdade, Vanessa. Eu vou aproveitar ainda com você para voltar naquele tema lá. Agora, neto vai receber pensão de avô, mesmo sem guarda? Essa é uma pergunta absolutamente interessante, né? Casada com aquela de será que a Previdência suporta, já que já nasceu a criança que vai viver 800 anos? Essa questão do menor sob guarda, ela também é uma questão que já há muitos anos o menor sob guarda vai para a legislação como beneficiário, é excluído da legislação, volta para a legislação, e aí o legislador entende que isso está sendo utilizado como forma de fraude, né, para garantir que aquela aposentadoria fique para o neto que está sob guarda, então o legislador exclui o menor sob guarda da legislação. Bom, primeira informação que é de suma importância. Recentemente, mais precisamente em 14 de março de 2025, o menor sob guarda voltou para a legislação como um beneficiário da pensão por morte, tá? Mas é preciso que ele comprove a dependência econômica. Então, quando o legislador fala que ele foi equiparado a filho, ele foi equiparado a filho, na verdade, ali, dentro do rol de preferência daqueles que vão receber o benefício no caso de óbito do segurado. Mas ele, como ele precisa comprovar a dependência econômica, então ele não está integralmente equiparado a filho, porque o filho menor de 21 anos, ou o filho incapaz, com a morte do pai, né, ou da mãe, ele é beneficiário independentemente da comprovação da dependência econômica. A dependência econômica é presumida pela legislação. Já o menor sob guarda não, ele precisa comprovar. Estava na nossa legislação até e ainda permanece, né, o menor tutelado. Qual é a diferença do menor tutelado com o menor sob guarda? O menor tutelado é aquele que é colocado numa família substituta, que o pai e a mãe não detêm mais o poder familiar sobre aquela criança. O menor sob guarda, diferentemente, ele é um instituto menos abrangente.
O pai e a mãe detêm o poder familiar, o antigo pátrio-poder, mas esse poder familiar está limitado e pode ser, então, uma criança que é cuidada e sustentada pelo seu avô. Essa legislação que foi aprovada, Miné, ela vem de encontro ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, que precisa ser analisado, que precisa ser colocado no centro da questão, é a proteção da infância, é a proteção de uma infância saudável. Né? Se o menor está sob a guarda ou está sob a tutela de alguém que provê a sua subsistência na falta desse, ele então vai ser beneficiado com a pensão por morte. E a Previdência tem condições, sim, de suportar o menor sob guarda ou o menor tutelado, porque esse segurado contribuiu para isso, né? Não é um benefício assistencial. Esse segurado contribuiu ao longo da sua vida contributiva, efetuou contribuições para que seus dependentes legais tenham um benefício na sua falta. Tá? Então, eu acho que não há aí maiores questões em relação à preocupação atuarial. Agora, o judiciário, essa decisão que você mencionou, é uma decisão que foi proferida um pouco antes da legislação vir a ser aprovada e entrar em vigor. Então, o judiciário já, num movimento de uma jurisprudência que já vinha se inclinando nesse sentido, deferiu ao menor sob guarda que comprovou a dependência econômica do avô, né, sob os princípios da proteção do menor, da proteção integral do menor, o direito à pensão por morte daquele avô que cuidava dele, que pagava a sua escola, que pagava seu alimento e tudo mais, não existindo um pai e uma mãe capazes de prover o sustento dessa criança. E é isso, eu acho que assim, a gente não pode. O que o legislador eu acho que entendeu dessa vez é que as fraudes não podem ser tratadas como regra. Né? Se fraudes existem, se há a possibilidade. Você tem que tratar a fraude, você tem que criar mecanismos de evitar a fraude, exigir comprovação. Você tem como fazer essa comprovação, né, de que o avô é quem paga as despesas essenciais dessa criança. Então, você exigindo a comprovação, você fiscalizando, você consegue dar o tratamento adequado e não passar a tratar todos como fraudadores e excluir essa importante proteção legal da legislação. Me ocorreu até a seguinte situação. Acho que nós abrimos caminho, né, através dessa decisão e da alteração da legislação, para a chamada solidariedade familiar prevista na família Do plural, Código né? Civil. Família plural, plurifamiliar, né? Então tem tem tia sustentando sobrinho e assim por diante. Existem situações análogas a respeito disso. Mas eu vou aproveitar para fechar com um tema polêmico, né? E já vou apimentar aqui para a Nathalie a seguinte situação. Ó, a história do juiz aposentado José Eduardo Franco dos Reis, que por incríveis 40 anos se passou por Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury. Levanta sérias dúvidas sobre a integridade e mecanismos de verificação dentro do sistema judiciário. Recentemente, o Poder Judiciário suspendeu a sua aposentadoria e por acusações, por conta de denúncia apresentada por falsidade ideológica e uso de documento falso. Né? Aí eu pergunto, quais as falhas nos processos de verificação e controle permitiram que uma situação como essa perdurasse por tanto tempo, e isso dentro do próprio sistema judiciário? E considerando a sua experiência no Ministério Público, né, que medidas podem ser implantadas para reforçar essa checagem de antecedentes e autenticidade de informações fornecidas aos cargos públicos, especialmente na magistratura? Eu sei que também acontece chamada investigação social no Ministério Público, mas nós temos uma decisão, inclusive, uma decisão que proibiu a chamada investigação social no que se refere a questões de natureza psicológica, ou seja, restringiu muito esse campo. Queria, Nathalie, que você comentasse sobre isso, que eu acho que é um caso absolutamente relevante, né? E que vai ter uma repercussão, uma mudança
geral, né, relacionado a esse tema. Acho que é um caso. Primeiro, a gente dá risada, né, do caso, porque realmente parece pitoresco. Acho que movimentou todos os grupos de promotores, juízes, advogados, né, todo mundo da área do direito discutiu esse caso, pelo inusitado mesmo, né, dele. Começa pelo nome já do juiz, que já é um nome que quase que a gente pensa como ninguém desconfiou, né, com esse nome, que havia lá alguma coisa de diferente. Mas é preocupante, né, quando a gente vai analisar essa questão da documentação. Eu acho que as medidas que já foram implementadas são bastante razoáveis para a gente eliminar esse risco, né, de falsa identidade, tanto que ele acabou sendo pego por essas medidas. Então, acho que é primeiro a digitalização, né, daquelas identificações e agora a identificação biométrica, que acho que é uma coisa que facilita bastante, a unificação desses registros, né, com um documento nacional. Antes a gente tinha documentos por estado, né? Então, eu posso ter uma ficha de antecedentes gigante em São Paulo, mas se eu tirar um RG de Santa Catarina, por exemplo, e pegar as informações daquele número de RG, vai vir um nada consta, né? Então, acho que essa unificação é uma questão bastante importante. Agora, em relação especificamente ao caso desse juiz, desse desembargador aposentado, tem algumas questões que eu acho que ainda precisam ser melhor esclarecidas, né? Eu não acessei o processo, então eu não tenho conhecimento de todas as provas, mas me ocorreu já um detalhe, por exemplo, o histórico escolar, né, desse desembargador aposentado agora. Como é que foi feito? A gente tem a notícia de que ele entrou na USP, fez o vestibular, entrou na USP. Que histórico escolar que ele apresentou? Em nome de quem, né? Ele já vinha com um histórico escolar falso também, em nome de terceiro? Mas no momento em que ele ingressou na magistratura, a gente sabe que agora, por exemplo, a gente não pode ter mais a entrevista, tem algumas questões lá que houve uma limitação, mas ainda assim a gente apresenta os nossos antecedentes, né, as nossas certidões negativas. Esse juiz apresentou certidões negativas em nome dessa nova persona que ele havia criado, então essas certidões eram recentes, desde quando? Eu acho que tem várias questões. A gente tem uma questão relacionada também à probidade administrativa, né? Eu sou obrigada, como funcionária pública, a fornecer o meu imposto de renda e apresentar os meus bens, a minha lista de bens, para a minha instituição. E esse juiz também deveria fazer isso. Mas ele tinha ali uma outra identidade. Será que nessa outra identidade haveria, então, patrimônio que não estava sendo apresentado ao Tribunal de Justiça? Foi apurado que ele tem 2 títulos de eleitor, então essa pessoa votava 2 vezes, né, nas eleições. Então, são vários desdobramentos, sem contar os desdobramentos jurisdicionais, né, que decorrem disso. Como ficam as sentenças desse desembargador, né? Como ficam as decisões desse desembargador? As decisões que não houve recurso, ou as decisões em que houve recurso e foram confirmadas ou reformadas, mas e as decisões que terminaram ali com a prestação jurisdicional que ele deu? Como é que ficam? Não há um elemento ali de violação na ética institucional, né, de se apresentar como uma pessoa que ele não era? Eu acho que são muitos questionamentos. O Ministério Público fez uma denúncia de uso de documentos falsos e falsidade ideológica, né, na identidade. E eu acho que agora talvez essas razões vão ser expostas na hora em que ele for ouvido, ele possa esclarecer qual era, inclusive, a motivação dele para isso, né? Se era só um complexo ali, de que ele era uma pessoa de origem humilde, queria ter uma origem nobre, ou se tem alguma outra motivação por trás disso. Eu vou pedir desculpas para os meus colegas Rodrigo e Vanessa, que nós estamos no final do programa, e certamente um comentário sobre esse tema também seria absolutamente relevante, mas agradecer a participação de cada um de vocês. Muito obrigado, Nathalie, muito obrigado, Rodrigo e Vanessa. Vocês abrilhantaram aqui o nosso programa. Obrigado também aos nossos ouvintes, internautas, que acompanharam até aqui. Inscrevam-se no canal INAC, pelo YouTube, e também nos prestigie com a sua audiência na Rádio 365. E é um grande prazer aqui poder contar com todos vocês e certamente vamos convidá-los novamente. Grande prazer, muito obrigado
pelas palavras, pelos ensinamentos. É sempre um prazer aqui receber.